para a União da Vitória, vem com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de União da Vitória, a Marli de La Lata, hoje falando sobre os sintomas do sarampo. Aqui já falávamos na semana passada com ela sobre essa doença que, depois de muito tempo, quase tornou-se erradicado no Brasil. Por pouco não ganhamos, né, o certificado de país livre do sarampo, mas devido aos problemas relacionados à Venezuela, não é culpa dos venezuelanos, porque por mais que eles entrassem doentes aqui no país, se a nossa barreira sanitária estivesse bem montada, me refiro às vacinas, não teríamos o problema. Quem tomou a vacina está livre do sarampo. Mas o problema é que muita gente não tomou a vacina. E números mostram que cada vez mais os pais estão levando os filhos para serem vacinados. Isso é muito preocupante, porque a tríplice viral, que é a vacina que compõe ali, inclusive protege contra o sarampo, é dada ali logo nos primeiros anos de vida. Então o pai, a mãe, o responsável tem que levar a criança para se vacinar. E aí, hoje, São Paulo, por exemplo, vive um surto da doença. E já está começando a aparecer casos em outros estados. Rio de Janeiro, na Bahia, um no Paraná, inclusive. Como é uma doença que a geração mais nova, o pessoal que tem aí seus 35 anos para baixo, sequer viu um caso de sarampo na vida, não sabe muitas vezes quais são os sintomas. Por isso, a enfermeira hoje trata justamente disso. Quais são os sintomas do sarampo? O sarampo, o primeiro sinal e sintoma que aparece na criança ou na pessoa, tá? O corpo, ele se enche de manchas vermelhas. Nós chamamos de exantema. Antigamente, chamávamos isso de cachorrinho vermelho. Então, fica o corpo todo vermelho, né? Não são feridas, não. É só um vermelhão aonde ele descama, a pele começa a descamar. Mas junto com esse vermelhão no corpo, a criança e o adulto apresenta também uma temperatura muito elevada, febre de 39,8, 40 graus. Então, o sarampo, a característica do sarampo é uma febre alta, né? Uma temperatura bem elevada. Junto também com esses sinais e sintomas, além desse vermelhão e da febre, a pessoa apresenta uma secreção, né, no olho que é parecida com conjuntivite. Então, fica purulento, o olho bem purulento, né? E também não consegue, às vezes, abrir ao acordar, está bem grudado, né, o olho. E também um sinalzinho que aparece, que é bem interessante, que a população saiba, dentro da boca, ao abrir a boca, na parte interna da bochecha, no vermelho, assim, começa a aparecer manchas brancas. Tá? Então, é como se fossem manchinhas brancas, assim, na bochecha interna ali. É bem importante que também se observe esse sinal. Então, são algumas considerações, assim, deu febre, tá com vermelhão no corpo, né? Conjuntivite e essas manchas, que nós chamamos de manchas de Koplik, imediatamente tem que ir até a unidade de saúde ou até um pronto atendimento emergencial para levar para a pessoa já ser atendida, né? Por quê? Exige um isolamento de um caso, imediatamente pode se alastrar para toda a comunidade. Como é um vírus que é altamente infectante e a transmissão ela é fácil de pessoa para pessoa. Então, por isso que é importante o primeiro caso ser detectado e isolado. Se a gente conseguir isolar esse primeiro caso, que nem lá em São Paulo descobriram que era, né? Isolaram, foi feito o bloqueio com as pessoas que tiveram contato com esse primeiro caso para impedir que a doença se alastre. Por que as unidades de saúde têm que saber? Porque medidas precisam ser tomadas para que essa doença não se alastre. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.